E qual é o cuidado para quando eu enxergar uma oportunidade, né? Quando eu enxergo aí uma oportunidade, quais os cuidados, quais as armadilhas que eu tenho que evitar? Então, para que eu possa pensar com clareza e sair buscando oportunidades disfarçadas, tendo a resistência para superar fracassos e tentar novamente, é necessário que eu supere, pessoal, alguns obstáculos. E hoje a gente vai ter a oportunidade de falar do primeiro obstáculo. E qual é o primeiro obstáculo? É superar a percepção da realidade como algo complexo. Esse é o primeiro obstáculo. Então, muitas vezes eu tenho aí uma oportunidade disfarçada e se eu achar que aquela oportunidade, que aquele problema, que agora eu tenho consciência, ele é muito complexo, isso vai me bloquear de alguma maneira, né? Quando na verdade ele é relativamente simples. Então, tem uma menção muito interessante dentro da teoria das restrições, dizendo o seguinte: por mais complexo que um problema possa parecer a princípio, ele é extremamente simples ao final. E eu vou falar um pouco em relação a isso nos próximos slides. Então, o primeiro obstáculo que você precisa realmente avançar e eliminar para que pense com clareza é superar a percepção de que a realidade é algo complexo, que é o primeiro obstáculo. E eu já tive a oportunidade de mostrar esses 4 pilares da teoria das restrições e faz com que nesse primeiro pilar, que é chamado de simplicidade inerente, uma vez que a gente tem uma ideia desse pilar, a gente percebe que realmente nós não poderemos ver aí uma oportunidade como algo complexo. O que diz esse pilar de simplicidade inerente, pessoal? Sistemas são formados por elementos interligados que são governados sempre por poucas causas fundamentais, chamadas de restrição. Simples, na verdade, significa poucas causas. Então, qualquer tipo de problema, qualquer que seja, ele é governado, ele é gerado por poucas causas, geralmente de 1 a 2 causas. Por isso que a técnica de 5 porquês, se muito bem feitas, e a gente tem aqui no canal um conteúdo específico sobre isso, elas vão convergindo a partir do momento que eu vou fazendo a primeira, a segunda e a terceira. E o conceito de simplicidade inerente faz com que você entenda que as causas converjam, né? Elas convergem. Então não é que você vai ficar perguntando 5, 6, 7, 10 e nunca acaba. Não, entre o terceiro e 4 ela já vai convergindo e no máximo quando você faz a 5ª pergunta você tem uma tendência de identificar uma causa muito provável daquele problema. Então, simplicidade inerente significa que um problema é sempre gerado por poucas causas, geralmente de 1 a 2. Portanto, perceba bem, se nós temos a percepção da realidade como algo complexo, difícil, trabalhoso, complicado, eu tendo a procurar soluções complicadas. Ou às vezes eu nem dou o primeiro passo, eu já desisto achando que aquela oportunidade, aquele problema realmente é muito para mim, que eu não vou conseguir. Então eu tendo a criar complexidade. E quando eu enfrento, quando eu realmente decido enfrentar, eu começo a procurar soluções complicadas. E soluções complicadas simplesmente não funcionam, elas fracassam. E, portanto, eu acabo pensando que certos problemas são insolúveis e eu deveria aceitar como parte da realidade e continuar com minha vida. Perceba que quando eu tendo a achar que algo é complexo, esse desencadeamento acontece e no final eu deixo para lá, achando que realmente aqueles problemas fazem parte da vida. Eu acabo convivendo, ele acaba sendo um problema camuflado. E dessa forma eu posso eliminar essa percepção. Se eu elimino a percepção da realidade como algo complexo, eu realmente tenho aí um mapa mental de causa e efeito, eu procuro as poucas causas que governam aí aquele problema, que desencadeiam aquele efeito indesejável, fazendo com que esse desencadeamento aqui não aconteça. E então eu posso resolver um problema e trazer uma solução importante sobre uma limitação que a minha área tem. Então perceba o que o pilar da simplicidade inerente faz com que a gente pense de uma forma diferente
e ultrapasse, elimine esse obstáculo que é basicamente o que? A percepção da realidade como algo complexo. Então, pessoal, muito cuidado quando você acha que algo é complexo, porque você vai bloquear aí a solução desse problema. Então, perceba aí a importância desse primeiro pilar como solução para ultrapassar esse primeiro obstáculo. Portanto, pessoal, hoje nós trouxemos aí com muita clareza para você como você pode então saber enxergar oportunidades onde outros enxergam problemas, mas o conceito de simplicidade inerente, uma vez que mesmo que o problema a princípio pareça muito complexo, muito difícil, muito grande, no final das contas, ele é muito simples ao final. E simples significa poucas causas que geram aquele problema. Então, se você começa a moldar esse pensamento, se você começa a pensar dessa forma, você tem grandes chances de aproveitar oportunidades disfarçadas e fazer diferença no seu dia a dia, conquistando aí cada vez mais resultados em quantidade de forma consistente, para que você seja realmente notado.